Recording is on. Ótimo. Então, vamos nessa. Só recapitulando uma coisa, né? A gente terminou nesse ponto do jogo, né? Então, o jogo está pronto. Falta agora fazer a interface e colocar a música dele, que é o que a gente vai tentar fazer hoje. Uma coisa importante é que a gente colocou esse new game aqui para a gente poder testar. Mas ele não deve estar aqui, então vamos comentar essa linha ou apagar ela, porque senão o jogo não vai funcionar direito, não. Show? Eu não mostrei no vídeo. Então vamos lá. A gente terminou na parte do HUD, essa parte aqui da documentação. E o HUD, ele significa a interface do usuário, né? Heads Up Display, ou GUI e tudo mais. Para HUD, ele indica a gente criar uma nova cena. Create a new scene. Então, vamos lá. Cena, nova cena. O tipo, geralmente para nós de interface, o NumPy a gente coloca um Canvas Layer, que é esse nó branco aqui. Os nós brancos, eles herdam do nó principal, que é o Node, então eles são nós bem simples. Mas a gente vai usar bastante os nós verdes, que são os nós de interface, realmente. Mas por que a gente vai usar esse Canvas Layer? Esse Canvas Layer, ele justamente diz uma camada da sua tela. Então, a interface, ela está sempre numa camada na frente, ela está sempre na frente de todos os outros objetos do seu jogo. Então, se a gente for ver aqui as propriedades dela, ó, ela tem aqui, ó, qual a posição da camada dela. O seu jogo, o que a gente fez, por exemplo, até agora na main, por padrão, ele fica na camada 0. Então, se a gente quer colocar em uma camada na frente, a gente sempre vai usar a camada 1 ou acima disso. Então, criou o Canvas Layer, renomeou de HUD, salva na pasta cenas. Ok? Então, Canvas Layer, e aqui ele fala que objetos tem que ter nessa cena. Então, a gente vai ter dois labels. O primeiro label é o que mostra... Deixa eu abrir o GIF aqui, né? Dá um zoom. Então, esse primeiro score label, um label no Godot é o que você coloca texto, é uma caixa de texto simples. Então, esse primeiro label é esse aqui, que fica com os números da sua pontuação, que na verdade vai contar os segundos, né, do quanto que você está vivo. O segundo label é esse message, que durante o jogo ele fica escondido, mas ele mostra o game over, quando acaba, e o título do jogo, quando inicia, e também esse get ready. Então, isso tudo é o mesmo nó label. A gente também tem um botão. O botão também é um nó de interface, que é esse botão de start, né, que você aperta para realmente iniciar o jogo. E por último, a gente tem um timer. A gente já viu o timer antes, né? E esse timer vai simplesmente para desaparecer essa mensagem de get ready aqui, que ela desaparece em 2 segundos. 1 segundo, não sei. Mas tudo bem, então. Vamos criar, então, 2 labels, um botão e um timer. Então, label. Vou apertar Ctrl D para duplicar. Um button. Tem vários tipos de botão no Godot. Tem um botão normal, tem checkbox, tem o check button. Esse aqui para você pegar, escolher uma cor, uma lista drop-down, um check de opções também. Enfim, tem vários, para link, para textura. Mas aqui a gente vai usar o mais simples mesmo, que é o pai de todos esses, que é o button. Esse aqui. E por último, timer. E vamos dar os nomes que ele pede. Score label, message e start button. O timer é message timer. Message. Okay. Então, eu só segui a documentação e só criei os nomes, salvei a cena e renomeei o que precisou.
Tranquilo até agora? Tranquilo. Isso aí a gente já está acostumado a fazer, né? Então, vamos lá. Tá. Aqui ele pede para a gente testar a nossa fonte, né? Se a gente vê, os nossos objetos eles já foram criados aqui, ó, estão tudo um em cima do outro, tá meio feio. Mas aí ele pede para a gente digitar um número no score label, então eu vou digitar 0, que é o número inicial, para a gente testar a fonte, né? Então agora a gente vai colocar uma fonte customizada para esse label aqui. Então a gente vai até a parte de controle e escolhe Custom Fonts. Tem uma imagem na documentação, mas é bem tranquilo. Então, clica no Score Label. Aqui nas opções de controle, Control, tem o Custom Fonts. Abre essa opção. Ele vai estar vazio. E aqui você vai criar um novo Dynamic. Você vai criar uma nova fonte dinâmica. Você clica aqui, clica de novo aqui na fonte que criou agora. E aí vai ter outra opção, fonte. Abre essa opção. E aqui vai estar Font Data, que é realmente o arquivo da sua fonte. E aqui a gente vai abrir um arquivo que está aqui dentro do Dodge Assets. Vai ter a fontes e vai ter esse arquivo aqui. Agora sim a gente conseguiu importar essa fonte. Eu vou fazer de novo porque realmente não é muito intuitivo. Então vamos lá. Clicou no label, foi aqui embaixo, procurou Control, depois... Eita. Então, Control, Custom Fonts, e aqui vai estar vazio. Não é aqui que você carrega a sua fonte, aqui você vai criar uma nova fonte dinâmica, vai clicar nela, aí sim vai ter a opção fonte de novo, que ele vai perguntar o arquivo da fonte. E aqui sim a gente carrega o arquivo que está na pasta assets, ok? Agora sim a fonte carregou. Ele indica para a gente usar o tamanho de 64 pixels, né? Então aqui na mesma opção tem settings, aí vai ter size, bota 64. Agora sim dá para ver o 0 que eu escrevi antes. É chato, assim, mas é o jeito que o Godot lida com fontes. Assim, não é chato, mas tipo, tem que ficar apertando em vários lugares, né? Onde que puxa a nossa fonte? Então, aqui ó, na Custom Fonts, você cria uma nova fonte dinâmica. Sim, sim. Clica nela, fonte, aí abre a opção fonte, aí Font Fonte Data. da... Isso. E aqui você vai em Download, você clica no botão, em vez de criar um new, você vai no Load. Aí você clica no Load, aí dentro da nossa pasta Assets, que a gente extraiu no início do curso, tem Art Fonte. Dentro da pasta Fonte, tem o arquivo da fonte que a gente vai usar no jogo. Beleza, peguei. Beleza? E aí depois você abre, no mesmo painel aqui, você vai abrir os Settings. E aí vai ter Size. E aí você bota para 64. O padrão é 16, né? Que é bem pequeno, e muda para 64. E se você escreveu alguma coisa aqui, ó, lá, mudou. Ele já muda para você. Mas ele indica que a gente escrever um número, né? Porque aqui vai estar a pontuação. Então eu coloquei um 0 para testar. Beleza? Conseguiram importar a fonte? Tudo certo? Sim, sim. Certo. Ótimo. A outra vai ser a mesma coisa? Vai. E dá para copiar e... O que você pode fazer você pode apagar esse aqui que a gente já fez, né? Você pode clicar nele, dar um Ctrl D para duplicar, aí muda para... né? Se você for ver ali embaixo, a fonte já está aqui, ó. Você não precisa fazer tudo de novo. Mas ou se não é a mesma coisa, só copiar. Você pode, quando você duplica o nó, ele copia todas as características que ele tinha. Né? Todos os atributos que você alterou permanecem. Mas vamos lá, vamos seguir a documentação primeiro. Tá.
Pediu para colocar no tamanho 64, tudo bem. Ah, tá. Ele inclusive dá essa dica aqui, para você duplicar e tudo mais. Tá, agora a gente vai ver uma questão que só os nós de interface têm. Então, como eu disse, os nós de interface, eles são esses nós verde. Eles são nós de interface. E eles têm uma característica que nenhum outro nó tem, que eles têm âncoras. As âncoras, elas estão nessa opção aqui, ó, layout. Tem essa opção de âncoras aqui, mas a opção layout, ela permite você alterar as âncoras com bastante facilidade. Então, por exemplo, o que são as âncoras? As âncoras dizem onde que vai ficar a margem do seu jogo. Então, por exemplo, eu posso colocar full rect, quer dizer que esse nó ele vai ocupar a tela inteira. Então, se eu clicar aqui, ó, dá para ver que ele automaticamente ocupa a tela inteira. Isso é muito interessante, porque essas configurações elas são independentes do tamanho da tela. Então, se você fazer um jogo e configurar muito bem as âncoras da interface, você vai ter um jogo responsivo que se adapta a qualquer dispositivo, qualquer dimensões de tela e tudo mais. Então, é muito interessante aprender a mexer bem nas âncoras do Godot. Seguindo a mesma linha, ele tem vários, né? Eu vou dar um Ctrl Z. Aí eu posso simplesmente centralizar o meu nó na tela, centralizar no topo, centralizar embaixo, ocupando a parte de baixo inteira. Tem várias opções aqui, ó. Daí, tipo, independente da resolução que eu estiver usando no aparelho, ele vai se adaptar. Assim. Exatamente. Então, por exemplo, se você colocar centro aqui, ó, eu vou até rodar o jogo. Ah, é porque a gente configurou para ele não se alterar. Mas, por exemplo, se eu mudasse o tamanho da tela aqui, ele sempre ia ficar centralizado, não importa as dimensões que você colocou. Inclusive, eu vou desabilitar aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Vocês não precisam fazer isso aqui não, tá? Eu vou fazer só para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? Ah, não, pera, não é essa opção. É o Expand. Acho que é Expand. É isso mesmo, ó. Então, ó, eu estou mudando a resolução do meu jogo, mas o meu nó, independentemente da resolução, ele continua no centro da tela, tá vendo? Olha que interessante. Isso é uma ferramenta bem poderosa. É interessante, principalmente se você for fazer jogo para celular, né? O celular tem várias resoluções diferentes. Mas é isso. A priori, nosso jogo não está pensando nisso, até porque é um pouco mais complicado e a gente ia ter que alterar o comportamento dos inimigos e tudo mais. Mas vamos continuar no simples. Então, as âncoras é isso, né? Você vem em layout, escolhe onde é que ele fica. E aqui na documentação, ele fala qual que é o layout de cada um. Então, vamos simplesmente copiar o que ele pede aqui. Então, vamos lá. No score label, o texto é 0, a gente já fez isso. O layout dele é top wide. Então, eu venho layout, top wide. Ok? E aí ele pede para centralizar o texto. Então, aqui, em align, coloco em center. Então, bem simples, consegui centralizar ele no topo da minha tela, bem bonitinho. E o Auto Wrap On. O que essa opção Auto Wrap faz, né? Se eu tiver um número muito grande, ele quebra, ó, em outra linha. Se eu desativar, ele continua numa linha só. É isso que esse Auto Wrap faz. Então, vamos deixar ele ativado. 0. Então, beleza. Score Label, texto 0, Align Center, Layout, Top Wide. O próximo é... Eu só não tô pegando onde que muda o layout aí. O layout, ó, aqui na documentação ele circula pra gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Nas opções ali em cima, tem aqui o layout. Aqui em cima, nessa barra de cima, tem essa opção aqui, ó, layout. Beleza, beleza. E aí tem várias, né? E aí, para esse score label, a gente vai usar o top wide, que é essa opção aqui.
vocês terem certeza, assim, as âncoras são esses pontos verdes aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são as âncoras. Então, se eu coloco todas as âncoras na parte de cima, ele fica wide em cima e tudo mais. A gente consegue mudar manualmente as âncoras aqui, mas é melhor deixar o Godot calcular isso pra gente, que é mais fácil. Mas enfim, fica aqui no menu, nesse menu de seleção, layout, top right. Ok? Beleza. Então, para o message, que é o próximo. Esse daqui, né? O texto é o título do jogo, aí vocês botam o título que vocês quiserem, eu vou colocar o título que ele recomenda ali. Ele pede o tamanho desse... Não, né? Não, eu acho. Beleza. Então, dodge the creeps, auto-wrap on, de novo. Ué, tá certo. Deixa eu aumentar aqui. Align center. E layout H-center wide. Layout H-center wide. Okay. Mesma coisa, então esse aqui é o layout dele, H-center wide. O align dele, que é como que o texto fica alinhado, né? Igual no Word, por exemplo. Center e auto-wrap on. Bem parecido com o de cima, só muda basicamente a âncora dele. Layout. Okay? Todas as informações estão aqui na documentação. Então, tá. O start button, o texto dele é start. Layout é center bottom. Então, layout center bottom. Ficou aqui embaixo. E a margem dele é... Antes de fazer a margem dele, vamos fazer a fonte dele também, né? A gente também tem que mudar a fonte do botão. Então, é a mesma coisa. No botão, custom fonts, cria uma nova fonte, escolhe aqui, e muda o tamanho para 64. Vou colocar o layout de novo, que é o... Qual que é? Center bottom. Center bottom, tá aqui. E ele pede para mudar também a margem dele. A margem fica aqui, ó, embaixo da âncora tem a margem. Ele pede para colocar top menos 200 e bottom menos 100. Eu fiz um pouco rápido, mas então eu vou recapitular. Escrevi start. Aqui. Eu configurei a fonte do mesmo jeito que a gente fez antes. Então, cria uma nova fonte dinâmica. Em fonte data, escolhe o arquivo da fonte, que está na nossa pasta. Settings, usa o size, que é o tamanho, para 64. E o layout dele é center bottom. Ok? E aí, a última opção é a margem dele, né? Que é basicamente a posição dele na tela. E essa margem ela é sempre em relação às âncoras dele, por isso que ela se adapta bem à tela. Então, a margem, eu mudo o top para menos 200. Menos 200. E bottom para menos 100. Ele está escrevendo aqui. Vocês conseguiram configurar o botão de start? Vocês estão pensando ou vocês não pegaram? Funcionou? Vocês estão me ouvindo?
Opa, eu tô sem aqui, minha internet tá meio ruim. Eu tô evitando abrir o microfone. Tranquilo. Beleza, então. Ok, o último nó que falta, então, é o timer, né, que a gente criou. Message timer, ele pede para eu colocar o tempo de espera para 2, wait time 2, e ativar o one shot. Esse one shot, eu não sei se vocês lembram, mas se ele está ativado, quer dizer que ele não fica em loop. Quer dizer que ele dispara uma vez e para. Esse message timer, se a gente olhar o GIF, ele é o timer que, quando aparece esse game over, é o tempo que esse game over troca e esse get ready desaparece. Por isso que a gente tem esse timer. Ok? É isso. Dá um Ctrl S para salvar e vamos colocar um script no HUD. Então, escolha a pasta script, hud.gd, okay? E criar. Ok, um script. Ele vai ter esse sinal, que é start game. Então, signal, start game. Né? Sinal, assim como variáveis, a gente tem que declarar eles no início do nosso código. Então, criei um script e criei um sinal chamado start game. Okay? Aí ele pede para criar umas funções. Então, função showMessage recebe um texto. Essa função, ela vai message.text, ela vai alterar o texto desse nó aqui, vai alterar o texto desse nó para o texto que você passar para ela. Ela vai mostrar, porque se ele estiver invisível, a gente quer que ele apareça na tela, né? E ele vai começar o timer, o message timer.start. Então, essa é a função que mostra uma mensagem. Analogamente, tem a função showGameOver, mas é um pouquinho mais complicada. Tudo bem até agora, na showMessage? Tudo aqui a gente já viu antes. A gente vai ver poucos conceitos novos hoje. A parte da interface, geralmente, ela é mais simples do jogo, né? Então, a gente só vai ficar conectando sinais e setando alguns timers e tudo mais, mas de novo mesmo, por exemplo, de matemática, não tem nada de novo. Agora a gente realmente já está na parte de finalizar o jogo, que é só ajeitar alguns detalhezinhos. Então, é só ficar criando algumas funções novas e depois colocar isso dentro da main, integrar tudo, mas acho que vai ficar bem tranquilo, mas como envolve muito código, muito detalhe pequeno, é bom não se perder, porque às vezes, sei lá, se esquecer uma linha como essa aqui, por exemplo, pode dar uma dor de cabeça para descobrir onde que está o erro. Bom. Acho que eu sei bem como é. Pois é. Mas, tranquilo. Na verdade, a gente aprendeu uma coisa nova que eu acho que a gente não usou até agora, que é essa função yield aqui. Mas vamos lá. Então, a gente tem uma função que mostra uma mensagem, e agora vamos criar uma função que mostra a tela de game over. A gente olhar aqui no GIF, a tela de início do jogo já está pronta, né? Que a gente acabou de fazer. E agora a gente precisa dessa de game over, que aparece a tela e depois ela volta para a tela inicial. A gente precisa agora dessa lógica de ela voltar para o estado inicial. Então vamos lá, vamos criar uma função func show game over. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai chamar a função que a gente acabou de declarar. Então, show message com texto game over. Então, essa função show game over, a primeira coisa que ela faz, ela chama a função que a gente acabou de declarar aqui em cima, para mostrar nesse texto daqui, mostrar escrito game over.
Agora a gente precisa usar, ele fala aqui, ó, esperar até o message timer da timeout. Então a gente tem essa função yield no Godot. Yield, basicamente, ele é uma função que ele espera um sinal acontecer. Então, o seu código ele vai executando linha a linha. Quando ele chega no yield, ele para de executar. Ele fica parado. O Godot fica fazendo outras coisas, mas aquela linha de código ela fica parada. E quando aquele sinal acontece, ele continua a executar. Então, é uma função que ela espera um sinal acontecer. E é justamente o que a gente está fazendo agora. Então, ó, a gente vai mostrar a mensagem e a gente vai esperar que o message timer, que é o timer da mensagem, ele dê o timeout. Ou seja, que a gente está esperando os 2 segundos desse timer.start aqui, ó. Então, a gente está lembrando que o timer, ele tem um sinal timeout, que é quando ele chega a 0, ele dispara isso, então quando o tempo acaba, eu quero continuar a execução do meu código. É bem simples, a gente vai ver uma variação de como fazer isso de outro jeito aqui embaixo. Então, vamos lá. Quando dá o game over, ele espera esses 2 segundos, e aí depois disso ele troca o texto. Ó, espera 2 segundos, ele troca o texto para o título do jogo. Então, agora a gente precisa trocar o texto. Então, message.text, que é o texto do noMessage, vai voltar a ser Dodge Crips, que é o título do seu jogo, né? Aí, se quiser colocar outro título para o seu jogo, você fica à vontade. Sei lá, em português fica Desvio das Criaturas, na documentação em português. Mas é isso, coloca o título que tu quiser. Lembrando de mostrar, de novo, message.show. Ter certeza que esse nó vai estar visível, para você não ficar mostrando um texto invisível na tela. Vamos ver agora mais um comportamento. Quando você morre, aparece game over, espera o tempo, troca o texto, mas... Opa! Não era para aparecer aquele botão, era? Cadê? Ó, eu acho que esse GIF ele não está atualizado, mas a ideia aqui é basicamente, tipo, você mostra a mensagem, espera 1 segundo, e aí depois você mostra o botão. É isso que ele quer fazer, mas eu acho que esse texto aqui, esse GIF, ele não está na mesma versão. Mas enfim, vamos seguir a documentação. Então, depois que você mostra a mensagem, você espera 1 segundo. Aí, um jeito alternativo de você pedir para o Godot esperar é você usar o yield, um timeout de novo. Mas aí, ao invés de você criar outro timer, você pode criar um timer temporário. Como que cria um timer temporário no Godot? É a função getTree, você pega a árvore de execução do jogo, .createTimer. O que é a árvore de execução do jogo, né? Se eu rodar o meu jogo, ele está cinza porque ele não está iniciando, né? Quando você roda um jogo no Godot, você percebe que aqui do lado tem 2 opções, local e remoto. Local é o seu editor. Local é isso tudo que a gente está vendo aqui no editor. E o remoto é o que a gente está vendo dentro do seu jogo, é o que está sendo executado nesse momento dentro do seu jogo. Ele é remoto porque, no caso, ele abre um server, no caso aqui é o seu localhost, né, que é o seu próprio computador. Mas, por exemplo, se você está fazendo um jogo para Android, você pode pedir para o Godot executar o jogo no seu celular. E aí é remoto porque você está mexendo no que está acontecendo no seu celular dentro do seu computador. Mas, enfim, esse remoto, no nosso caso, significa o que está rolando aqui dentro do jogo. Então, dentro do jogo, isso daqui a gente chama de árvore do jogo. Essa é a árvore do jogo. E o pai de todas as árvores é esse nó root. Então, todos os nós que você criou, por exemplo, o main, que é o nosso principal, ele está dentro do root. Aí dentro do main tem todos esses daqui e tudo mais. Ok? Então, quando a gente usa esse getTree, ele está pegando esse root daqui, ó. Na verdade, ele está pegando a árvore, que seria, tipo, ele está pegando esse ambiente. E aí, dentro desse ambiente, ele vai criar um timer. Então, é como se ele chegasse aqui
e criasse um timer. Não tem como fazer isso, porque o jogo está executando, mas ele cria para a gente, embaixo da main, ó, junto com a main, ele cria um timer e é temporário. Quando esse timer chega a 0, ele joga o timeout e o Godot exclui ele automaticamente. Então, é simplesmente um jeito mais rápido de você criar um timer, para você não ter que ficar criando um nó toda hora e tudo mais. Então, aqui, a gente poderia ter usado um timer, não ia mudar muita coisa, mas aqui ele ensina essa técnica para você. Às vezes, você economiza tempo, você não quer ficar criando 1 milhão de timers no seu jogo, você faz isso. Mas vamos lembrar que essa opção aqui, ela nunca funciona em loop. Então, se você quer um timer e loop, não tem como usar isso. Você realmente tem que criar um timer. Mas, enfim, isso tudo foi para simplesmente para a gente esperar um segundo. E aí, depois desse 1 segundo, a gente pega o Start Button e dá um show nele. Start Button, show. E aí, o nosso show Game Over fica assim. Tem alguma dúvida no Create Timer, no Build, ou de alguma outra parte? Eu não entendi muito bem como é que funciona esse build. Tá, eu vou abrir então um bom e velho Paint. Então vamos lá, ele funciona assim. Vamos supor que esse aqui é o seu código, né? Então o seu código, ele tem várias linhas. Então ele vai executar essa linha, nananã. E aqui nessa linha, aqui essa linha é um build. E aqui embaixo, ele tem outras linhas. Essas linhas azuis que eu estou fazendo são linhas de código, ok? Esse aqui é o seu script. Deixa eu escrever isso daqui. Isso daqui é o seu script. Ok? Então vamos lá. O que o Godot faz? Ele executa essa linha. Beleza, executei. Vai, executa essa linha. Beleza, executei. Vai, executa essa linha. Tudo bem. Só que nessa linha é um build. Ok? Ele chegou numa linha que tem um build. Quando ele chega nessa linha, ele para de executar. Então aqui, ele para. Ele não executa mais. Ele para e ele espera. Então a gente tem, por exemplo, um outro nó no jogo, sei lá. Ele tem aqui um timer. Então isso daqui é um timer. E o timer está lá. Ele está rodando. Tipo, sei lá, ele tem 10 segundos. Ele vai 10, 9, 8, 7, não, e por aí vai. Até quando ele chega a 0. Quando o timer chega a 0, ele emite um sinal timeout. Ele emite esse sinal. Ele chegou a 0. Quando ele emite esse sinal, o script que estava nessa linha, ele vai lá e ele, opa, tem um sinal timeout aqui, ele foi emitido. Então, eu vou continuar a executar meu código. E aí aí ele continua executando. Entendeu? O build, ele é um nó que ele espera um sinal ser emitido. Ele para a execução naquele ponto, e aí depois ele continua. Assim que aquele sinal aparecer em algum momento no seu jogo. Entendeu? Ah, faz sentido. Entendi. Ele é uma função que ela significa esperar um sinal acontecer. Ele é parecido com um connect, só que o connect, ele chama uma função. O build não. O build ele para e ele continua a execução de uma função. Eles são um pouco diferentes, mas a premissa é mais ou menos igual. Eles esperam um sinal acontecer para ele fazer alguma coisa. Entendeu? Essa é a ideia do build. Então aqui a gente usa isso. A gente está usando o build no caso do timeout, que, para ser sincero, é um dos usos mais comuns do build. Então primeiro a gente espera o timeout desse relógio aqui, que a gente deu start, e aí depois, é porque ele tem 2 segundos, e a gente não quer esperar 2 segundos para mostrar o botão, a gente quer esperar 1 segundo só. Então, ao invés de criar, sei lá, o button timer com tempo de 1 segundo, a gente usa uma notação mais simples, que é essa daqui, ó, que ele cria o nó, na hora que você está executando o jogo, ele cria esse nó.
Só para entender um pouco da sintaxe do yield, né? Yield, aqui o objeto que vai emitir o sinal, e aqui o sinal que você quer esperar que ele emita, né? Então, aqui, na verdade, essa linha rosa, ela seria, ela seria para cá, ó. Então, você fala para o yield esperar esse objeto, aí o yield, ele fica observando esse objeto. Isso aqui era para ser 2 olhinhos, tá? Então, ele fica observando esse objeto. Quando ele emite o sinal, ele continua. Realmente, essa é a nomenclatura que a gente usa. O yield fica observando um objeto emitir algum sinal. Ok? Mas é isso. Vamos lá. Então, aqui ele explica, né? Essa função vai esperar o game over por 2 segundos e depois de uma pequena pausa, ele vai mostrar o botão de start. E aqui ele fala, quando você precisa fazer uma pausa por um tempo breve, uma alternativa, ao invés de usar um not timer, você pode usar o create timer. Isso pode ser muito útil, blá, 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 blá. Ok, então a gente também precisa criar uma última função, que é uma função bem simples, que é o update score. Então aqui embaixo, func, update score, ele vai receber um argumento score, ele vai simplesmente setar o score label.text, o texto que está no label vai ser o score que você mandar para ele, né? Então, vai ser 0, 1, 2, 3. Toda vez que você quiser atualizar o valor daquele label, né, daquela caixa de texto, você vai chamar essa função update score. Bem simples. E é isso. O nó de interface precisa dessas 3 funções. Inclusive a ready, posso até apagar aqui que a gente não vai usar ela. Então é isso daqui que a gente precisa. Ok? A gente precisa de mais coisa? Ah, não, na real precisa de mais coisa sim. Na verdade, agora só precisa conectar os dois sinais, né? Então a gente precisa conectar o preset do start button e o timeout do message timer. Então, vamos fazer isso. Então, se a gente clicar no start button, node, em sinais, aqui tem todos os sinais que ele emite. O sinal que a gente está querendo é esse pressed. Então, toda vez que você clica no botão, ele vai emitir esse sinal. Foi pressionado. Então, vamos apertar com o botão direito, connect, vamos conectar no HUD mesmo, ou start button pressed. Então, sempre quando eu pressionar o botão, ele vai executar essa função. O que eu quero que aconteça? Eu quero, primeira coisa, esconder o botão. Se eu cliquei no botão para começar o jogo, não faz sentido o botão estar no meio da tela quando o jogo está acontecendo, né? Se a gente for ver a imagem, o botão desaparece quando a gente clica nele. A gente quer fazer isso, então. E, obviamente, a gente quer emitir o sinal. Emit signal. Start game. Se apertar esse botão, ele vai emitir o sinal pressed, ele vai se esconder, e aí depois ele emite o sinal start game. E esse sinal start game é o que vai executar aqui, ó, o new game na função main. A gente vai chegar lá. Também agora é bem fácil quando... Opa, eu criei um timer aqui, né? Não tem isso não. Esse message timer, a gente faz a mesma coisa, conecta o timeout dele, e sempre quando o tempo do message timer acabar, ele vai esconder o message, a mensagem. Opa, não mexeu não, é raiz. Por isso que a gente fica escrevendo show toda hora, né? Porque sempre quando esse tempo acaba, ele esconde a mensagem. Tá, agora sim, isso é tudo que a gente precisa para esse script. Então, a gente tem 3 funções que a gente criou e 2 funções de sinais. Mas, comparado com o que a gente viu até agora, são funções bem simples, né? É o que eu disse, a lógica do jogo não fica na interface, fica nos nós 2D, no nosso caso. Então, realmente, os nós de interface eles vão servir realmente só para a gente realmente ficar conectando uma coisa, emitindo um sinal, esperando o tempo acabar, esse tipo de coisa.
Vamos conferir. Era isso. Então, o HUD está acabado e agora falta conectar ele. Então, alguma dúvida nesse script? Um ponto vocês não entenderam? Ou pode seguir em frente? Opa, tem mensagem. Que sinal tem que ligar no botão? É esse daqui, ó. Clica no botão. Opa, deixa eu... Pronto. Clica no botão, vai em Note, Signals, é o Pressed. Pressed. Esse aqui, ó. Sempre quando você pressiona o botão, ele executa. Eu vou explicar, já que a gente está aqui, o que os outros fazem, né? O button, vamos lá, o sinal pressed é quando você clica e solta o botão. Quando você clica e solta o botão, ele emite o sinal que você pressionou o botão. O button down, quando você clica a primeira vez, ele já emite. E aí tem um button up, quando você solta o botão, ele emite. Essa é a diferença. Porque pensa que você pode... Por exemplo, o meu jogo está executando, né? Deixa eu executar esse sinal aqui, na verdade. Ó, eu cliquei fora da tela. Agora eu coloquei o meu mouse em cima do botão e eu soltei. Então, ele emite o button up, mas ele não emite o pressed. Entendeu? O pressed, ele só emite quando você clica e solta dentro do botão. Se eu clico fora do botão e solto dentro, o pressed não é emitido. Então, por isso que é interessante que o pressed realmente, se ele clicou e soltou no botão. E tem esse toggle, que a gente pode ter um botão que ele é binário, né? Se você ativar essa opção aqui, ó, Toggle Mode, se eu ativar e executar a cena, ele é um botão que fica ativado e desativado. Ó. Cliquei uma vez, ele está ativado. Quer dizer, no caso, ele desapareceu por causa da nossa função, né? Deixa eu tirar isso daqui só para mostrar para vocês. Hide. Hide. Vou tirar isso daqui só para mostrar para vocês. Então, eu cliquei, ó, ele continua pressionado. Cliquei de novo, ele despressionou. Cliquei, está pressionado. Então, o toggle, ele é para quando o nó está com o toggle mode ativado. Ele envia um parâmetro, né? Ele envia o parão se ele está ativado ou não, que é esse button pressed. Mas, enfim, o que a gente precisa agora é o pressed normal, se ele foi pressionado. É bem poderoso. E mais poderoso ainda, porque esse aqui é o nó de botão mais simples, né? Porque tem nós de botão são ainda mais poderosos. Por exemplo, esse aqui é um botão que você escolhe uma cor. Esse nó é fenomenal. Então, ele é aquele color picker que a gente tem em vários softwares, sabe? Ó, aqui, ó, você escolhe uma cor a partir desse botão. É muito poderoso o que o Godot pode fazer. E vários outros. Nice, beleza? Então, respondendo mais uma vez, é o sinal pressed. Você conecta lá, e aí vai ter a função onStartButtonPressed, que vai esconder o botão e vai emitir o sinal Start Game, que a gente declarou aqui no início do jogo. Do início do script, no caso. Ok? E conectar também o timeout do message timer, que vai simplesmente esconder a mensagem. Mas olha, isso aqui é um típico nó de interface. Assim. O nó de interface geralmente é só conectando, usando show, hide, alterando o texto, esperando um sinal acontecer, conectando os sinais. Não tem nenhuma lógica matemática dentro dele. Assim, raramente, quer dizer, acho que quase nunca tem. Então, são esses pequenos detalhes assim. Tudo bem? Vamos seguir em frente, então. Agora que o nosso HUD está pronto, a gente tem que instanciar ele dentro da função main, né? Então, eu vou abrir aqui minha função main. Não sei se vocês lembram essa daqui. Minha função main. Quer dizer, minha cena main, né?
Aqui, se ela não estiver aberta, é só vir na pasta cenas e escolher ela aqui, ó. Né? E agora a gente vai instanciar ela dentro do nosso jogo, né? Então, como eu disse, para criar um novo nó é nesse mais, e para instanciar é nesse cadeado que fica do lado dele. Quando você clica nele, aparece todas as cenas que você tem no seu jogo. No nosso caso, a gente quer usar um HUD. Pronto. Coloquei ele ali, já apareceu uma interface. Então, é só clicar aqui, ó, do lado do botão de mais, tem um botão de instanciar um objeto, né? Instanciar uma cena, no caso, e criar um objeto. Clica nele, escolhe o HUD, ele vai ficar aqui no final. Não importa a posição que eu botar ele, ele sempre vai ficar na frente, por causa do layer, né, que a gente definiu. E é isso. Então, instanciei ele. Deixar o chat aberto aqui. Tá. Então ele fala aqui, ó, na aba de nós, a gente tem que conectar o sinal Start Game do HUD com o sinal New Game da função main, ok? Então a gente quer, agora é um pouco diferente do que a gente fez até agora. A gente quer conectar esse sinal Start Game em uma função que já existe. A gente quer conectar esse sinal na função New Game. Essa função já existe. Como que a gente faz isso? Então a gente clica no HUD, em Node Signals, que o sinal que a gente quer conectar é o Start Game. Clica no Start Game, botão direito, Connect, e aqui embaixo ele fala aqui, ó, método que vai receber o sinal. Por padrão ele bota onHUD Start Game. A gente vai apagar, porque a gente já tem um método criado, que é esse New Game. Então a gente vai escrever New _ Game. Quando a gente faz isso e conecta, pronto, já aparece aqui, ó, que foi conectado. Então, o HUD espera o sinal Start Game e ele executa um método na main, que é o New Game. Ok? Então, a gente clica no HUD, sinais, Start Game, botão direito, conectar, apaga o que está escrito aqui no método receptor, apaga, e escreve New Game, com underline, que é o nome da nossa função. E aí ele não vai criar, porque ele vai ver, ó, essa aqui já existe, então eu vou simplesmente conectar essa função que existe. É o que ele ensina aqui, ó. Então, escrever New Game em Receiver Methods. Ok? E aí verifique se apareceu um ícone verde do lado da função New Game. Então, New Game, tá aqui o símbolo verde que ele falou. Tem que estar aparecendo que ele está falando que ele é executado assim que acontece um sinal. Beleza? E ele fala para a gente colocar algumas coisinhas a mais na New Game. Então, quando o jogo começa, eu tenho que atualizar o score. Esse score, a gente moveu ele antes, né? Então, tipo, toda vez que o jogo começa do zero a sua pontuação, que é de se esperar. E ele mostra essa mensagem Get Ready. Então, a gente precisa adicionar essas duas opções aqui embaixo mesmo. Então, a gente coloca HUD, qual que era a opção? Update, score, passando o score, que foi o 0, que a gente definiu aqui, né? E também o HUD, show message, get ready. E pode ser do jeito que vocês quiserem, tipo, prepare-se, ou exclamação, vocês escolhem o texto de vocês aí. Não sei se vocês estão fazendo o jogo de vocês em português ou em inglês, mas vocês colocam a mensagem que vocês quiserem. Bom, então, para o New Game é isso. Então, vamos recapitular. Toda vez que eu clicar no botão de New Game, de Start Button, né? No botão de Start Button, ele vai vir para essa função onStartButtonPressed, ele vai esconder o botão que você acabou de apertar, ele vai emitir o sinal Start Game. Esse sinal Start Game vai executar a função New Game, que vai colocar a sua pontuação como 0, vai começar o seu jogador, né? Vai inicializar o seu jogador, vai começar aquele delayzinho dos inimigos, vai atualizar o contador da sua pontuação, que é o texto ali, né? E vai mostrar a mensagem de Get Ready.
Fechou? Até agora, tudo ok? Estão acompanhando? Bom, eu vou continuar. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, beleza? Vamos lá. Então, beleza. E agora a gente também precisa adicionar na função GameOver da main. Então, vamos lembrar que na função main também tem GameOver. Então, aqui a gente precisa chamar o HUD.show GameOver. Show GameOver. Opa, aqui embaixo, né? Na função GameOver também adiciona o show GameOver que a gente acabou de fazer aqui. Show GameOver. Então é aquilo, né? A gente só tá chamando função, conectando sinal e tudo mais. É a parte mais chata, assim, porque são muitos detalhes pequenos, mas é a mais simples, né? Porque você tá fazendo a mesma coisa toda hora. E agora a última coisa que falta, que é atualizar, chamar a função updateScore, né? Toda vez que o score timer acaba. Então aqui a gente tem o score timer timeout, que ele incrementa a sua pontuação. Mas aqui ele incrementa a variável, ele não mostra isso na tela. Então a gente precisa chamar o HUD.updateScore, chamando o score que você acabou de incrementar. E é isso, o jogo está pronto. Tá? Opa, text, score label. Ah, tá. Enfim, rodei meu jogo, deu esse erro aqui, porque vamos ler o erro, na verdade. Aqui, ó. Na variável text, que está num label, você não pode colocar um valor de inteiro. Então, esse score, ele é um inteiro, né? Ele é um int. E aqui ele precisa de uma string. Então, a gente simplesmente precisa transformar esse int em uma string. Então, a gente coloca str, entre parênteses, score. Na documentação, eles não fazem isso. Aqui, ó, tá. Eu que não vi, na verdade. Na documentação tá certo. Você colocar string score. Eu que esqueci desse detalhe. Então, vamos lá no HUD, no update score, tem que colocar um str score. Esse str transforma uma variável, que nesse caso ele é um inteiro, em uma string. E o texto, ele precisa de uma string, né? Eu esqueci desse detalhe. Mas é bem tranquilo, assim, tipo, quando deu esse erro, o Godot, ele falou qual era o erro e ele colocou na função, colocou o mouse exatamente na função que eu precisava alterar. Então, bem tranquilo. Então, atualiza aí no update score, no score label.text, chegar ao str do score. Okay? Agora sim, vamos executar, vamos ver se vai dar mais algum erro. Get ready. Desapareceu, os inimigos começaram. E o jogo está pronto. É fácil. E acabou. Deu game over. Esperou um tempinho. Apareceu o botão. Quando eu clicar no start, é para esse 5 voltar a ser 0. Pronto. É isso. Vou fazer aqui. Bastante. Deu aquele problema de novo que rolou quando eu falei consigo. Foi. Aquele lá no debugger, Você quer mostrar essa tela e a gente vê junto? ele mostra que o sinal não foi emitido, tipo, que eu tô emitindo não existe. Não, peraí rapidinho, eu acho que aqui tá escrito errado. Deixa eu ver se vai... Não, acho que agora foi. Será que foi esse que eu fiz errado a outra vez? Qualquer coisa, só compartilhar a tela que a gente tenta ver junto. Acho que agora tá tranquilo. Nossa, peraí, o jogo travou. Eita. Ué.
Peraí. Tá travando aqui. Você usa qual sistema operacional? O Linux. O Godot, ele realmente trava um pouco no... Você usa Ubuntu? Aham. Porque o Ubuntu, ele usa um sistema chamado X11, não sei se você conhece. E o Godot, ele trava, é normal ele travar no X11. Vai chegar uma atualização final do ano, quer dizer, mais ou menos no mês que vem, ele vai consertar esse bug. Ah, tá. Aí foi um erro de digitação, ó. O D tem que ser maiúsculo também. Aham. Mas aqui que ele tá falando. Então, ó. Mas onde que tá? Tipo, que eu não tô achando. Ó, tá vendo que eu tenho que no mudar seu isso? código tem uma setinha verde? Aí mesmo. Tá. Foi um erro de Nossa, eu não tinha visto digitação, isso. exatamente. Ok. Boa. Vamos lá. Uhum. Tá. Agora tá pra rodar o jogo. Eu lembro de quando a gravidade estava errada. Era muito mais engraçado. Bom, o jogo é seu, você faz o que você quiser. Essa é a vantagem, né? Se você quiser deixar a gravidade. Sim, claro. Ó, tá funcionando normal, deu game over, esperou certinho. É verdade. Beleza? Uma coisa, tipo, do mob, tipo, colocar tipo, um formato certinho do mob. Como? Não vi direito. Tipo, quando a gente foi colocar tipo, no Collision Shape. Aham. Você quer colocar uma curva nele? Tipo, não, tipo, sei lá, aqui ele tem 3 formatos, que é Walk, Flying e Swing. E a Swing, ele tem um formato diferente. Tipo, ele é mais curto, então, tipo, a cápsula fica bem... Tipo, a área de contato, tipo, se a pessoa passar um pouquinho perto, tipo, você já toma colisão, sem, tipo, a pessoa olhar, tipo, eu encostei. Olha, dá pra fazer. Tipo, se você for lá na parte... Então, geralmente, eu vou falar uma verdade cruel aqui. Desenvolvedores de jogos são preguiçosos. E isso me inclui nessa jogada. Quando a gente cria um mob, a gente geralmente não está preocupado em colocar a colisão perfeita. Mas o jogo é seu, você pode fazer o que você quiser. Então, por exemplo, no Collision Shape, quer dizer, deixa eu trocar para a animação que você falou, né? Quero Fly. Que é esse aqui, né? Eu poderia, por exemplo, aqui no código, que ele escolhe um aleatório, né? Então, aqui no código, essa é a parte que ele escolhe um aleatório. E o fly, ele é o 0. Então, eu posso colocar assim, ó. If random igual a 0, e é tipo assim, se o... Tá travando sua voz, o que você falou? Mas a ideia é o seguinte, ó. If random igual a 0, ou seja, se o tipo do mob for o fly, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o meu collision shape, pego aqui o collision shape 2D, aí eu venho aqui no shape, collision shape, ponto shape, ponto, para mexer na altura, né? Ponto radius, e aí eu coloco aqui a altura, sei lá, 9.3. Okay? E aí sim você mudou, você colocou um formato que se encaixa melhor. Dele assinou. Então, tipo, você pode fazer. Da hora. Geralmente, a verdade é que geralmente o desenvolvedor de jogos não está muito preocupado com isso. Mas, aqui estaria como você faz. A gente consegue testar isso, inclusive. Se a gente vier em debug, a gente pode colocar, ó, collision shapes visíveis. Eu ativo essa opção, e aí quando eu jogar, aqui, ó, as colisões estão visíveis.
Aí, ó, e ele realmente ele mudou. Só que, tá. Não é uma boa opção fazer isso, porque é um pouco mais avançado isso, mas a gente vai ver que o node collision shape, esse atributo que a gente cria, ele é um atributo compartilhado entre todos. Então, quando eu mudo de um, eu mudo de todos. Então, eu teria que fazer um... Agora eu não lembro de cabeça. É make unique? Calma, deixa eu testar aqui para ver se eu não estou falando merda. Make unique. Será que funciona agora? Porque por padrão, todos os mobs eles vão usar o mesmo collision shape. Mesmo assim não funciona. Tá, para esse caso, então, acho que a melhor opção então, seria criar um mob separado, uma outra cena para ele com o que você quiser.